So box, box, box. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Box Box Box, o original. Meu nome é Aninha Ramos e estamos aqui com a continuação do nosso episódio especial sobre o Rubinho Barrichello com Sérgio Milani e Felipe Junqueira. Aproveitem, muito obrigada pela sua audiência. É uma coisa que na Fórmula 1 a gente não pode negar que é normal. Ser piloto pagante. Sim. É o básico na Fórmula 1. É só você olhar, por exemplo, que o Alonso foi piloto pagante, o Massa foi piloto pagante. Todo mundo no começo tem que mostrar que vale a pena. Tem que botar dinheiro. Olá, Felipe! Olá. Oiê! Não adianta, tem que colocar dinheiro pra começar. Agora, colocar dinheiro pra começar é uma coisa, se manter é outra coisa. Poucos conseguem se manter só com dinheiro. Mas é só você ver que o Alonso, quando ele foi para a Ferrari, não há justificativa, mas parte da justificativa era, ele vai trazer dinheiro. Faz diferença, bicho. Não adianta a gente achar que, é só da competência. Porra, não é. É só a gente lembrar, o Senna sempre falou que o cara que ele achava o melhor adversário dele era um maluco do kart, que a carreira acabou porque não tinha dinheiro. Não teve dinheiro. Sim, e morreu ali no kart. Esqueci o nome dele agora, mas era um... É o Terry Fullerton o nome dele. Isso. Virou um cidadão comum, né, civil, mas o Senna sempre falou, foi o cara que naquela época, mais me impressionou, mas ficou pelo caminho, e é isso aí, bicho. E quantos ficaram pelo caminho justamente em algum momento. Sim. Por isso aí. Talento tem, mas infelizmente nem talento resolve. Quantos talentos a gente viu Fórmula 3 e Fórmula 2 nos últimos 10 anos, que você olhava e falou assim, com desenvolvimento esse cara vai longe. E não foi. Tá correndo de carro esporte, tá trabalhando na empresa do pai, que seja. Que ficaram pelo caminho, porque simplesmente é caro. É isso. A realidade é essa. Sim, e a gente não pode ignorar. O Barrichello entrou, em 93, claro, o talento dele foi considerado, obviamente, também, claro. Mas só que o peso do cheque também se fez valer. Ainda mais se tratou no dia de Jordan. Ainda mais com Ed Jordan, fala sério. Ed Jordan, o homem, falou em dinheiro, o homem fica ensandecido, né? Até as perucas dele se arrepiam de falar em dinheiro. Com certeza. E realmente ali acabou sendo uma aposta. Até um tempo atrás eu estava vendo uma matéria com o Barrichello, né? Ele falando justamente do primeiro teste dele com a Jordan, né? Que ele falando assim, em princípio ele então foi para Silverstone, era para usar o circuito menor de Silverstone, já que eles chamam de club, que é utilizado para fórmulas menores, e o cara falou, olha, vai dar 5 voltas e vamos ver o que esse garoto vai fazer, né? Tanto que até ele depois falou mesmo assim, ele chegou lá uma hora lá que ele depois, 2 anos, acho que 2 anos depois é que ele foi contar lá pro diretor lá, o diretor técnico, que ele tinha rodado com o carro naquele teste. Ele falou, a sorte minha é que na época a telemetria não era tão desenvolvida assim, mas 2 anos depois é que ele vai saber que eu rodei naquele teste. Podia ter sido meu fim na Fórmula 1. Eu poderia não ter entrado. Porque o que ele estava falando, ele estava andando, é aquela coisa, nunca tinha andado um carro com tanta potência, principalmente com tanto freio, que é uma das coisas que você vai pegar, não é só a aceleração, mas a capacidade de frenagem. Sim. Ele sentou o pé no freio e rodou. A sorte é que embicou para frente e ele seguiu. Fez uma volta ruim só. Não teve nada. Aí ele falou, como na época no telemetria era um teste menor, ele falou, olha, eu só fui contar para eles, o Miguel Anderson, que era lá a coisa, só foi saber 2 anos depois que eu contei pra ele. Mas aí já era. Mas aí que deu sorte. Exatamente. Ele já estava dentro, muito bem. Já era um piloto de Fórmula 1, né? Mas e também era outros tempos que você tinha essa facilidade de um piloto poder fazer testes, poder andar num carro de Fórmula 1, que é uma coisa que hoje é praticamente impossível. Hoje as regras se tornam uma coisa muito difícil de você, um piloto jovem, ter chance de andar na Fórmula 1, justamente para a preparação. Pensa na diferença que era aquela época que você podia testar
ilimitadamente, você pegar um moleque que eles não eram tão jovens também, né? Tem isso, já eram usualmente piloto com um pouquinho mais de carreira. Você, meter ele num circuito e ele ficar 2 dias dando volta. A diferença que isso faz comparado com esses pilotos novos, que o cara chega na Fórmula 1, aí na pré-temporada fala assim, boa sorte, hein? 3 dias aí que você tem. Se vira. É complicado. Dá teu jeito. O Rubinho teve os primeiros pontos dele no GP do Japão, de 93, pela Jordan, né? Isso. O primeiro pódio foi no GP do Pacífico, de 94, em Aida. Positivo. E aí veio o GP de San Marino, de 94. Mas acho que é até interessante a gente voltar um pouco, né? Falar um pouco desse 93 dele. Sim. Porque ele entrou justamente aí como um dos mais jovens do grid, né? A gente tem que lembrar, como a gente falou, ele entrou um cara com 20 anos de idade, mas ele não tinha nem completado ainda 20 anos quando a temporada começou. Veio ali também, tudo bem, tinha toda a base dele ali, mas e é o seguinte, ele tinha ali como companheiro de equipe, não era um cara qualquer, né? Tudo bem que era ali um piloto ali, mas já era um cara experiente que era o Ivan Capelli. E mal bem um cara que vinha já com uma experiência de Fórmula 1, teve lá uma experiência terrível na Ferrari, né, no ano anterior, que até saiu antes da temporada terminar, mas já era uma coisa e ele sistematicamente naquele ano bateu os seus companheiros de equipe, porque depois o Capelli fez ali 2 corridas, aí veio o Thierry Boutsen, também, que era um outro cara também com você já estava ali numa descendente ali, vamos colocar assim, mas também com um cara com um certo currículo. Ele só foi ser batido mesmo pelo Irvine no Japão, justamente quando o Irvine entra, justamente até pelo conhecimento que o Irvine tinha ali de Suzuka, ele só foi batido naquela prova e vinha fazendo boas corridas. Isso foi uma coisa que chamou muita atenção do meio da Fórmula 1, porque assim, também a Jordan fez um carro decente, não era um carro de frente, mas era ali um carro de meio de pelotão, um carro que andava bem, e ele fez corridas. Por exemplo, a gente tem que lembrar, obviamente, Donington, que era a pista que ele conhecia, né, justamente das categorias menores, chegou a andar em segundo, mas acabou ali com o combustível ali 3 voltas ainda de terminar a corrida, que muito certamente iria chegar no pódio, ele ia conseguir o pódio, né? Aí você imagina na sua terceira corrida, né, na sua terceira corrida de Fórmula 1, você chegar no pódio. Olha que marca que ia ser, né? E ali naquele ano, a Jordan poderia ter marcado mais pontos. Aí só foi marcar justamente pontos no Japão, que também não foi... o Irvine também conseguiu marcar, foi marcação dupla, né? Foram os únicos pontos da Jordan naquele ano. Quinto e sexto, né? Quinto e sexto, e assim, ele por pouco, por exemplo, ele quase não pontuou na França. Na França ele conseguiu fazer um ótimo 8º lugar no treino, andou em sexto muito tempo. Aí na última volta o seu Michael Andretti ultrapassou e o Michael Andretti marcou ponto. Ou seja, ele já poderia ter marcado ponto antes. Mas 93 foi um ano que ele mostrou assim, olha, eu entendi esse negócio aqui. Acho que é isso que é importante também. Ele chegou, tudo bem, pegou uma equipe ali que tinha um potencial, uma equipe média, e mostrou que podia fazer, né? Um cara que mostrou, opa, esse cara é legal, esse cara é bom, e de certa forma também ali já apadrinhado pelo Senna. Sim. A gente também falando dessa relação dele com o Senna, ali o Senna também já, em 93 também já fez um pouquinho de trabalho de apadrinhamento ali, tanto dele quanto do Christian, mas a gente notava que tinha talvez uma relação maior dele com o Barrichello. Né? Sim. Em 94, a gente viu essa questão do apadrinhamento mais forte no final de semana de Imola, porque quando teve o acidente, o Ayrton foi, acho que o primeiro a ir direto atrás do Barrichello para ver como ele estava, né? Acho que foi um dos primeiros a chegar no centro médico e foi o cara que foi falar com a imprensa brasileira, inclusive, para dizer como ele estava e dar as informações, enfim, falar, não, tá tudo bem, machucou ali, machucou aqui, mas graças a Deus tá tudo certo. Então, você via que realmente a proximidade deles era grande. Além, é claro, do choque do acidente, que o acidente do Rubinho foi um acidente muito plástico, né? Quando a gente vê os vídeos, vê as cenas, foi um acidente plástico, foi muito assustador. Eu acho que o acidente do Rubinho em Imola é meio, assim, entre aspas, esquecido, né? Pelo que aconteceu depois. Mas se fosse só aquele acidente no final de semana, como você falou, ia ser uma coisa tipo, caraca, olha só, né? O que depois, obviamente, deixou de ser tão impressionante pelo que, infelizmente, aconteceu depois. Mas, assim, foi um mega acidente. Mesmo Sim. O do Rubinho já não era um acidente que você olhava e assim, normal, tipo, bateu. O cara tipo voou. Assim, ele deu uma mega porrada. A gente não fala tanto porque, né, piorou depois. Foram 2 mortes naquele final de semana, mas assim, o acidente dele foi surreal, foi assustador. Exatamente, foi surreal, e ele mesmo falou que envolveu depois, né, ele falou mesmo que, que ele engoliu a língua, quase foi ali também que foi muito pouco também, que não aconteceu nada
nada de grave com ele. Com certeza. Teve ali saiu do incidente e tal, ele próprio fala mesmo que não tem muita memória do que aconteceu ali, né, naquele final de semana. Ele próprio diz que não lembra muito, nem direito do próprio enterro do Senna, né, ali do velório, aquela coisa. Uma concussão brabíssima. Sim, mas deve ter tido uma concussão violentíssima, que ela foi uma senhora porrada com carros que não tinham, né, a tecnologia que a gente tem hoje para evitar esse tipo de coisa. Né? Sem contar ali a própria virada, né? Quando o carro tá virado, eles jogam de qualquer jeito. Você vai ver isso hoje, você bota a mão na cabeça. Nossa. Assim, meu Deus. As 500 milhas de Indianápolis outro dia, capotaram um carro, já tinha, né, o piloto tá bem, não sei o que, babá, foram, sei lá, 20 pessoas e foram virando o carro assim devagarinho, botaram no chão. Ok, agora vamos tirar o piloto. Porque é óbvio que não pode chegar, empurra o carro, vira aí e fala, tudo bem? Tá tudo certo aí dentro? Beleza, vamos. É tipo, qualquer pessoa com o mínimo, atualmente, é claro, né? Com o mínimo, uma mínima noção de primeiro socorro, sabe que você não pega e vira a pessoa de qualquer maneira e dá um porradão nela. Você pensar que o Sid Watkins em 94 ainda tinha que brigar pra, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Pois Imagina se alguém sabia o que tinha que fazer. Aí você imagina a cabeça da pessoa que passa por um acidente desse porte, que claramente ele não morreu por um pelo, sei lá, porque realmente não era a hora dele, porque você vê tudo o que aconteceu naquele acidente realmente foi assustador demais. Ele perde o cara que era basicamente o mentor dele na Fórmula 1, que ajudou ele em momentos em que ele precisou financeiramente, além, é claro, da mentoria no automobilismo. O que não passa pela cabeça de uma pessoa numa situação dessa, né? Como é que você... É claro que, né, ele fez tudo, né, da infância, adolescência, a vida dele inteira pra estar naquele lugar. Mas o que não passa pela cabeça de uma pessoa depois de passar por isso num dia só, no final de semana só? Não, eu vou continuar, mas caraca! E eu acho que aí entra a minha grande questão com a carreira toda do Rubinho, que é a injustiça que foi feita com ele nesse momento, né, de botarem no colo dele, bom, agora você é o novo Senna, por favor, ganhe um tricampeonato nos próximos 4, 5 anos, e a gente, né, sabe como acabou sendo tudo, mas assim, foi é o que você falou, como que um cara jovem, porque o Rubinho ainda era jovem naquela época, como que ele lida com tudo isso, que já seria difícil, e além de tudo, isso tá acontecendo porque o cara que basicamente, né, carregou ele para onde ele estava, morreu. Não é para qualquer um. Pois é, porque numa situação geral, como a gente até comentando um pouquinho antes, o que aconteceria? Seria aquela troca de guarda. Sim. Vamos colocar ali talvez, então ali se vamos botar uma condição geral, o Barrichello confirmaria talvez aquele bom ano que ele fez em 94, né, que aí como é que a Jota também deu um passo um pouco acima, conseguiu fazer um carro um pouco melhor, permitiu que ele fosse um pouco mais para frente, aparecesse um pouco mais, talvez assim, aí tá bom, naturalmente ele faz essa transição talvez para ser um piloto de ponta, mas... Vamos supor que isso aconteceria em 96, 97, 98, entendeu? Com o Ayrton eventualmente terminando talvez, a carreira, exatamente. O Barrichello já... Ele, no segundo ano, no começo do segundo ano, falou assim, você agora é o nosso piloto número 1. Tipo, hein? Como assim? É você, filho querido. Mata no peito e sai jogando. E tem isso, assim, o que a gente até falou, mas assim, houve uma situação de o público botou uma pressão muito grande e também, de certa forma, também ele trouxe também um pouco essa pressão para ele. Se você for pegar a declaração dele na época, eu vou dizer basicamente em dois momentos, né? Não só como é que em 95, 94 nem tanto, mas em 95 ele trouxe muito essa coisa da pressão para ele, acabou sendo muito ruim, aí também foi uma situação que ele também, acho que ele também não soube trabalhar muito com isso, e também, aí em 94 ele fez um bom ano, 95 aquela coisa, a Jordan vai ter agora finalmente vai ter um motor de fábrica, aí ele já começa a dizer, olha, não, o carro é bom, a gente tem chance de vitória, vamos fazer, não sei o que tal, o povo naquela ansiedade, sim. A ansiedade vai com ele, aí ele tem um início de ano complicado, depois cai todo mundo matando em cima dele, cai todo mundo matando, então você teve um processo ali que foi muito tenso ali, aquele 95, 96 para ele, foram 2 anos muito complicados, justamente por essa coisa da pressão do público brasileiro e ele como é que dizer, aceita essa pressão. Ele comprou o bagulho, ele comprou o barulho. Tá bom, o público quer um brasileiro vencendo, tá bom, eu vou ser esse brasileiro vencendo. Porque aí também começa a entrar o dito pelo não dito, né? De propostas que ele tenha recebido da McLaren, de propostas que ele tenha recebido da Williams, né? Da McLaren disse que ele foi receber uma proposta, mas que não tinha certeza de ser titular, por isso que ele não aceitou. Que faz todo sentido, né? Mas acabou sendo
sendo um ano que, assim, mas assim, principalmente assim, foram 2 anos que acabaram minando muito a visão dele. Não, eu não digo, não só com o público brasileiro, mas no próprio mundo da Fórmula 1. O próprio mundo da Fórmula 1. Tanto que em 96, aí, quando termina 96, a Jordan não quis mais ele. Aí, por exemplo, para 97, a Jordan faz uma limpa, né? Contrata Fisichella e Ralf Schumacher, bota uma dupla assim, e o Barrichello já estava sendo considerado como carta fora do baralho. Aí é que entra também muito, que ele agradece muito o cara chamado Jack Stewart, né? Que o Stewart foi, meio que pegou ele pelo braço, vem cá, garoto, vamos. Era um projeto ali, uma equipe do zero. E praticamente ali deu reabilitou o Barrichello, né? Meio que pegou no braço ali, meio que retrabalhou um pouco a autoestima dele, e até nesse ponto foi bom, porque ele acabou meio que ali, tá bom, ele meio que colocou também numa situação mais realista, porque ali, tá bom, eu estou numa equipe iniciante, embora tenha apoio da Ford, tem uma coisa toda, mas é uma equipe que está começando, então ele também conseguiu tirar um pouco a pressão em cima dele. Vamos recomeçar, porque aí eu já não tenho pressão, porque eu estou recomeçando. Eu já não tenho pressão, então é aquela coisa, se eu conseguir bom resultado maravilhoso, então foi o que aconteceu em Mônaco, né, que ele chegou em segundo lugar ali, chegou atrás do Schumacher, e ali foi também um ponto ali de, opa, peraí, eu tenho que ainda se levar da série, porque a gente tem que lembrar muito o que aconteceu, por exemplo, assim, agora estou lembrando aqui, fazendo um back aqui, justamente um ano antes no Brasil, em 96, né, que ele larga em segundo, aí tem um problema de freio, aí como é que acaba terminando a corrida antes, ainda atacando, levou X do Alesi, depois levou X do Schumacher, acabou parando na brita, então isso também acabou detonando um pouco a visão, mais um pouquinho a visão dele aqui no Brasil. Então essa ida dele para Stewart, acho que foi muito importante para que ele se reencontrasse, e teve ali um cara, como é que dizer, com toda a experiência do Jack Stewart, para reabilitá-lo, né? Para fazer uma coisa assim, bem para dizer o seguinte, acredita que você é um cara muito bom, né? Ainda mais que ali, tanto o Jack Stewart quanto o Paul Stewart, né, com o filho dele, foram os caras que sempre lidaram com pilotos jovens, né, ali justamente na base, então de conhecer, de ver o que não dá, importante nesse processo para ele, né? Então, tanto que aí, como é que dizer, acabou calhando de 99, foi o grande renascimento dele, 99 foi o grande renascimento, ali, como é que dizer, o Stewart conseguiu fazer um carro bom, o Ford parou de quebrar e empurrar, e ele fez um ano que era outra coisa, né? Foi um outro ano. Sim. E eu acho que uma coisa também que é sempre legal de lembrar é que eu acho que durante muito desse período o Barrichello tinha como companheiro de equipe os caras que eram veteranos, né? E grande parte deles ele meio que ganhou dos caras, meio que não dá muito para discutir que não foi uma vitória do Barrichello. Esse ano de 99, por exemplo, que ele estava com o Herbert, o Herbert tem lá um resultado melhor, mas assim, durante o ano o Barrichello meio que destruiu ele o ano todo, provando aí justamente que essa coisa que o Jack Stewart fez deu muito resultado, porque ele teve um momento ali esquisito e voltou a ser o que ele mostrava que ele poderia ser, né, no começo da carreira. E aí, quando chegou no 2000, ele foi pra Ferrari para se juntar logo quem? Michael Schumacher, e ficou na Ferrari de 2000 a 2005, foi vice-campeão 2 vezes, acho que fala-se pouco disso. Ser vice-campeão não é bolinho, não é para poucos, muito menos quando o campeão é Michael Schumacher e é o cara da Ferrari, né? Importante a gente lembrar também do seguinte, a Ferrari tinha o melhor carro. E a Ferrari tinha o melhor carro, exatamente. E o que acontece? Quando você tem o melhor carro, o segundo piloto tá sempre a perigo, porque é óbvio que todo mundo quer dirigir o melhor carro. E o fato que o Barrichello foi ficando, para mim diz muito do valor que a Ferrari dava para ele. De falar, é óbvio que naquela época, tipo, eles podiam escolher quem eles quisessem. E o fato dele virar e falar assim, não, tem pilotos melhores? Talvez, mas a gente quer esse. É esse o cara que a gente quer para ficar aqui. Era porque ele obedecia às ordens da Ferrari? Com certeza. Era porque ele era o Sérgio Pérez do Michael Schumacher? Não. Não, até porque se você olhar para 2004, você vê exatamente que o Rubinho fez tudo o que o Sérgio Pérez não fez. Sim, porque a gente tem que lembrar que naquela época os carros quebravam, né? E o que o Bottas, inclusive, também não fez, né? Porque se você pensar que 2020 o vice-campeão foi o Verstappen, não foi o Bottas, né? Então, na verdade... Mas, olha só, naquela época os carros quebravam. Não era igual agora que, tipo, largou na
na frente e não tem ninguém ameaçando, você tem certeza que o carro vai chegar no final? Não, você não tem certeza. Então, assim, você tem um segundo piloto que você tinha certeza que se o primeiro piloto tivesse problema, o segundo piloto ia estar ali para batalhar pela vitória, fazia uma puta diferença. Hoje em dia, faz diferença para a Red Bull? Não, foda-se. Se largar bem, ele vai chegar na frente. Mas, assim, naquela época, não era garantido que todos os carros iam chegar no final da corrida, então você precisava ter um segundo piloto que você tinha certeza que ele ia fazer, ia entregar, entendeu? Exatamente. Sim, o Barrichello, ele fez isso, não conseguiu ele talvez em 2021 também, em 2001 foi um pouco mais difícil também, tanto que a Williams teve ali aquele momento ali que chegou próximo dele. Mas depois ele conseguiu mostrar ali o que ele poderia entregar para a equipe. Acho que passa um pouco isso, que assim, como ele até brincou na época, assim, tem um segundo piloto, né? Tem um piloto 1A e 1B, mas enfim. E ele chegou numa equipe que estava totalmente voltada para o Schumacher. Sim. A gente não pode ignorar isso. Uma equipe que foi montada pelo Schumacher e que foi totalmente em torno dele. Então o que ele quis fazer? O que também restava a ele a fazer? Eu vou tentar achar meu espaço nessa estrutura. Eu vou achar que vou conseguir fazer da minha melhor forma, e tinha vezes que ele conseguia andar junto, andar próximo. Né? Ele conseguiu entender ali muito bem qual era o papel dele ali naquela estrutura. E assim, não é que o Schumacher, óbvio que o Schumacher tem resultados que são indiscutíveis e tal, mas assim, se a gente comparar com os companheiros de equipe dos grandes campeões, né, desses que ganharam vários anos, e Vettel, o Schumacher, o Hamilton, o Barrichello, eu acho que se compara favoravelmente contra todos os outros, porque assim, o Barrichello, e o Schumacher era o Schumacher, o Barrichello de vez em quando ele até metia um resultado, ganhava do Schumacher, né, eles disputando e tal. Não era igual o nosso querido Bottas, que em nenhum momento do tempo dele do Hamilton você tinha nenhuma ilusão de que ele ia bater o Hamilton, entendeu? Barrichello de vez em quando você olhava e falava, olha só, rapaz, o Schumacher vai ter que suar hoje para fazer a pole, para chegar na frente, e depois a equipe dava um jeito. Mas assim, eu acho que a gente, né, no Brasil, a gente tinha muitas piadas com o Rubinho e tal, mas eu acho que analisando friamente, em nenhum momento dessa carreira da Ferrari você tinha nenhuma dúvida da qualidade dele como piloto. Assim, ele era um belíssimo piloto e estava lá pelo mérito dele, não porque dane-se quem está do lado do Schumacher. E tem uma coisa ali também que, assim, além disso tudo, a gente tem um cara que soube entender muito bem a dinâmica de regulamento daquela época. Né? A gente tem que lembrar que era uma época com Fórmula 1, que eram com carros mais leves, com carro com reabastecimento. Então, o Schumacher, o grande mérito dele, um senhor piloto, entender como aquela Fórmula 1 funcionava e extrair o máximo. Tanto que o que acontecia? Esse foi talvez o primeiro cara que a gente viu. Olha, como aquela coisa, você vai ter que fazer 20 voltas de classificação. O cara ia lá, fazia 20 voltas em ritmo de classificação. Tava sempre andando em ritmo, tava sempre andando no talo, era aquela coisa de saber. Ele foi o cara que soube melhor se adaptar àquela circunstância. Teve, a parte técnica teve, obviamente. Mas ele soube se adaptar àquela coisa. Então você pega um cara que conseguiu ter uma leitura dessa, é muito difícil. Aí você chega para um público que tá carente de vitória, que já viu como é aquela coisa, né? Já falou aqui, estava acostumado a praticamente a cada menos de 3 anos você ter um título. Aí você pega um cara que tá ali simplesmente do teu lado, é um gênio. Sim. Você tem que aproveitar os momentos. Você tem que aproveitar os momentos, você tem que fazer o teu caminho. E aí passa um pouco aí, que acho que aí a gente tem que falar nisso, né? Que é o famoso caso do hoje não, hoje sim. Sim. E não tem como fugir disso. E essa aí realmente acho que todo mundo concorda que foi uma senhora bola fora da Ferrari nesse tempo. Foi uma senhora palhaçada, né? Porque era uma palhaçada desnecessária. Totalmente desnecessária. É a palavra principal. Porque assim, hoje, com 34 anos, eu penso na Ana Paula lá de 13 anos, cara, eu olhava para aquilo e pra mim doía. Eu era, né, uma criança e eu não entendia o processo de jogo de equipe. Eu não entendia aquilo. E eu achava aquilo um grandíssimo absurdo. Porque não deixa eles lutarem na pista. E eu achava aquilo um grandíssimo absurdo. Hoje, com 34 anos, acompanhando a Fórmula 1 do jeito que eu acompanho, né? Produzindo conteúdo. Então, acompanhando com muito mais profundidade. Eu entendo a necessidade, como funciona. Eu entendo por que uma equipe coloca a prioridade em cima de um piloto. Eu entendo, por exemplo, hoje, olhando a Red Bull desenvolvendo um carro pro Verstappen, por que
que funciona e por que a Red Bull fez o que fez ano passado, por exemplo. Então, eu entendo o que era, hoje olhando pra trás, a Ferrari lá de 2000 a 2004. Sim. Vai. Então, eu entendo aquilo. E eu acho que principalmente agora você entende a política por trás. Eu entendo a política por trás. De por que a equipe chegou onde chegou a ser daquela forma. Sim, mas mesmo não considerando a política, se você pega, que você bota os dois pilotos na pista, você tem um que vai melhor e o outro que vai pior, na hora que você vai decidir pra quem você vai, em quem você vai focar em quem tá indo melhor. Ponto. Independentemente da política. É claro que a política por trás vai fazer diferença também. Mas, na hora do vamos ver, quando você vai olhar o tempo na pista, é isso que vai definir. Sim. Só que aquele ponto ali, aquele momento ali específico, não tinha necessidade alguma daquela ordem. Exato. Aquela ordem não ia mudar nada. Exatamente. Então você tira aquela vitória por motivo nenhum. Você só mina a confiança do piloto, você mina a relação do piloto com a equipe, você mina a relação da equipe com os torcedores, inclusive, com todos os torcedores de uma nação inteira, no final das contas, né? Eu acho que todos os torcedores da Fórmula 1, não conheço ninguém que olhava para aquilo e falava assim, não é normal. Acho que todo mundo falou, tipo, pra que vocês estão fazendo isso? Não fazia sentido nenhum. Não fez absolutamente, não fazia diferença nenhuma pro campeonato do Michael naquela situação. Então, realmente aquilo ali só ficou feio. Só ficou completamente feio, né? Sim. Ficou horroroso, né? Tanto aquela situação ali acabou, vamos botar assim, você vai dizer, alguns falam, mas isso sempre existiu. Sim, não vamos ser hipócritas que o jogo de equipe existe desde que o mundo é mundo. Sim. E a gente vai pegar... E vai continuar existindo, e continua existindo. Mas da maneira que foi feita ali, ele escancarou. Não, continua. Não, na década de 50, você tirava o cara do carro. Você pegava o segundo piloto e falava assim, com licença, sim, o primeiro piloto vai dirigir o seu carro agora. Então, Fangio ganhou um campeonato desse tipo. Chegou, não, peraí, tira dessa daqui, pum, agora tu vai pilotar, ele ganhou o título dessa forma. Sempre existiu. Sempre existiu, mas é aquela coisa, existem maneiras e maneiras. A maneira que foi feita ali acabou sendo bizarra, bizonha, e no caso ali ele fez também de jeito para escancarar a situação. Sim, com certeza. Não, aí sim, é claro. No final das contas ele mesmo fala, eu não ia dar, chegou no final eu não tive opção, e aí eu fiz de sacanagem, porque ele sabia que ia ficar feio, e aí ele fez sacanagem mesmo, e aí, na minha humildíssima opinião, ele fez certo, ele não tinha opção, né? No final das contas estão pagando o salário dele, o que ele vai fazer? Vai ter que fazer o que o patrão mandou, então agora vocês que engulam porque vai ficar feio pra vocês. Tá certo. É isso aí. E acabou impactando na própria... Impactou na Fórmula 1 como um todo. Depois houve ali uma situação por parte da FIA, o regulamento e tal, não tornar a coisa tão escancarada assim. Mas eu diria que foi definidora ali de muita coisa ali dentro da Ferrari. E eu ainda vou dizer mais. Talvez naquele momento ele tenha talvez dado o estalo de, olha, aqui talvez não seja mais o meu lugar. Embora tenha demorado, né, para ele só saiu efetivamente da Ferrari em 2005, ele depois renovou o contrato, depois de acontecer isso, mas em 2005, mas talvez vou ver outros lugares, porque talvez ali ele teve a certeza, talvez você já desconfiava, ou ele teve a certeza que, olha, o meu espaço aqui é isso aqui. Sim. Acredito que ali foi onde, né, realmente começou a minar, mas quando veio 2005 e realmente o carro também já não rendia tanto quanto se esperava, tanto é que já foi ali o campeonato do Alonso também, ele também já não queria mais estar, a Ferrari também já não estava mais tão feliz assim, já estava duvidando das coisas, e ele saiu e foi pra Honda, né? Foram 3 anos de Honda, e aí a Honda faliu, e tem a história maravilhosa da venda por €1, né? Já era euro, né? Uma libra. Era uma libra. Essa aí foi a maior história de Cinderela. Essa a maior história de Cinderela da Fórmula 1. Assim, mas se você for analisar friamente, a mudança dele pra Honda fazia todo sentido. Porque ele era um cara ali que tinha, como é que já tinha conseguido suas vitórias, mostrou que era um cara que podia andar na frente, a Honda precisava queria investir com um piloto de ponta, juntou a fome com a vontade de comer. E naquele momento, talvez você ir pra Honda, uma equipe de fábrica, que tinha toda uma parte técnica, até a gente tem que lembrar que na época, quem estava lá era o Júlio Ferran, também que era um amigo dele, uma pessoa que ele conhecia, então juntou um monte de coisa e falou, opa, é um movimento lógico. Sim. E se você for analisar friamente naquele momento, putz, o cara tá indo para uma equipe agora que talvez ele vai ter a grande chance de ser o galo do terreiro. Até esse momento, então, da Jordan até a Ferrari, ele teve 9 vitórias,
Foram 13 poles, 15 melhores voltas, 61 pódios. São senhores números. Com certeza. Qual piloto fora dos de ponta no momento não trocaria a carreira deles pela carreira do Rubinho? Andar 6 anos num carro de ponta, ganhar a corrida, fazer pole, disputar campeonato. Quantos pilotos passam pela Fórmula 1 e não chegam nem perto de sentir o cheiro de umas possibilidades dessas? A gente estava comentando agora que saiu hoje, por acaso saiu hoje no Instagram da Fórmula 1, a lista dos pilotos do grid hoje, atual, que tem vitórias, né? Então são 12 pilotos no grid atual que tem vitórias. Aí a gente, vamos tirar o Alonso aí, porque o Alonso tem vitória há 50 mil anos atrás. Sim. Então vai. Tempo do Monza, a vitória do Alonso. Então vai, são 11 pilotos que têm vitórias mais recentes, vamos considerar. Aí você tem Hamilton lá com mais de 100 vitórias, o Verstappen com 50 e tantas, Bottas são 11, eu não vou lembrar agora de cabeça, Daniel Ricciardo são 8, Pérez 6, Leclerc 6. Sim, mas olha só, a partir do Bottas já tá todo mundo atrás do Rubinho. Exatamente, a partir do Bottas já tá todo mundo atrás do Rubinho. Todo mundo atrás dele, porque ele tem 11. Exatamente, ele tem 11 no total, só de Ferrari ele tem 9. Já tá na frente dessa rapaziada toda aí. Exatamente. Já tá na frente de meio mundo. E dessa galera que tá atrás dele, quem tem chance aí de ter mais vitória? Pérez, Sainz, Leclerc esse ano? Só. Essa galera, sim. Norris, talvez. Aí já é otimismo, hein? Pode levar mais uma, de repente. Pode ser que o Norris leve mais uma, duas, talvez. Tem aí Singapura ainda pra correr, tem Las Vegas. Podem ser esquisitas. Mas não chega a 9 ainda esse ano. Exato. O Rubinho ter ido pra Honda mostra o status dele na Fórmula 1 naquele momento. Assim, um cara que passou anos numa equipe de ponta, então se ele for para uma outra equipe, é óbvio que ele traz um know-how enorme de como funciona uma equipe de ponta. Um cara que vai saber acertar carro, um cara que é rápido, que marca pole position, um cara que não comete erro, que eu acho que isso também era uma coisa que fazia muita diferença. Assim, o Rubinho era um cara, ele dava 20 voltas de qualificação igual o Schumacher seguida? Talvez não. Mas o Rubinho também não fazia nenhuma cagada. Então, isso tem valor também, né? Principalmente para a equipe da Honda. É óbvio que vale a pena você ter um cara desse. Sim, e o Rubinho era um piloto que, ele, na Fórmula 1, né, continua sendo um piloto assim na estoque, mas na Fórmula 1 especificamente, já que estamos falando da carreira dele na Fórmula 1, ele era um piloto que ele era arrojado e era um cara que não desistia nada. Ele não desistia fácil de uma posição. E é o tipo de coisa que japonês gosta. Como gosta de uma pessoa que não vai desistir. Então, o Rubinho era o cara que o pessoal da Honda iria olhar e falar: você se encaixa aqui, sabe? Sim. E deu muito certo. Eu acho que a carreira do Rubinho na Honda também é uma belíssima carreira. Inclusive depois, né, no ano do título da Honda /Brown. Assim, de novo, eu falo, quantos pilotos não trocariam a carreira que eles têm pela carreira que o Rubinho teve, cara? Mesmo se você só considerar essa parte, tá? Só 3 anos ali. 4, contando com o Brown, 4. Sim, é bem sucedido, entendeu? Não ganhou o campeonato? Não, mas quantos pilotos não ganharam o campeonato? A partir da Brown, vi o documentário pra me lembrar, porque eu lembrava que tinha alguma coisa que... Eu já tava na faculdade nessa época, mas eu lembrava que tinha alguma coisa que não clicava, sabe? Que, tipo, não fechava. E aí, vendo o documentário, eu lembrei exatamente o que era. Que o Rubinho não participou do desenvolvimento do carro, né? Então, no início do campeonato, o carro era todo do Button. Por isso que faz muito sentido que no início do campeonato o Rubinho não conseguia disputar de igual com o Button. Sim. E era um carro difícil, né? Uhum. Não era um carro simples de dirigir, nem de longe. E não tinha peça. Sim, não tinha peça e tinha essa coisa, famoso caso, que ele diz, o freio, como é que dizer, a calota, aí como é que dizer, tem algumas coisas, se você for pegar para pegar, o discurso dele não casa, e a gente vai ver nos casos aí que não é só com ele, mas você vai ver umas discussões, algumas entrevistas de piloto, memória seletiva, é algo complicado. Com certeza. Mas assim, naquele momento, o Button se achou muito melhor que o cara, né? Ele se achou muito mais, tinha essa questão de peça e ele demorou para se encontrar com aquela configuração. Depois, quando configurou, aí já... O Button já tinha aberto. E a Red Bull já tinha feito o difusor também. Exatamente. Aí já chegou no momento que o Brown também não ia gastar mais dinheiro.
É claro. Mas quando você pega, principalmente eu acho que o fato de que o Rubinho simplesmente não participou do desenvolvimento do carro. O Rubinho tava lá, tipo, sem nada, ele não sabia nem se ia correr no início do ano. E enquanto isso, o Button tava lá na fábrica, participando, sofrendo com a galera, né, claro, passando por todo aquele processo. E o Rubinho não sabia nem se ia correr. Ele tava assim, sem time, sem equipe. Não fazia nem ideia do que ele ia fazer da vida dele. E quando o Brown viu que, ok, vamos ter de fato uma equipe, falou, ok, Rubens, vem. E aí ele foi, mas assim, nessa quem tava lá sofrendo com a equipe desenvolvendo o carro era o Button. Isso no final das contas faz diferença sim. Claro. E no final das contas, na hora que tinha uma peça, na hora que tinha um negócio, na hora que tinha, né, uma coisa nova, na hora que... Vai pro carro de quem? Vai pro carro do Button. É claro que vai. Só de você entender o carro, só de você sentar no carro e saber assim, ó, se acontecer isso, o carro vai fazer aquilo. Se eu mudar aqui e tentar fazer X, o carro... Exato. Isso faz toda a diferença. É a participação. Não tô falando de boicote, não, cara. É só o fato de que ele não tava lá. Então é óbvio que o Button, na hora de se entender com o carro, vai se entender mais fácil. Quando o Rubinho conseguiu ter o mesmo nível de entendimento que o Button já tinha... Sim, aí já era. Pra aquele campeonato já era. Já estava tarde demais isso. Pois é. Aí já foi. E o Button realmente dirigiu bastante, mas quando o negócio igualou, o Rubinho também mandou muito bem naquele ano. Tanto é que chega numa parte do próprio documentário que o Button fala que ele não sabia o que estava acontecendo, que o Rubinho estava indo tão bem e ele não estava conseguindo fazer o que o Rubinho estava fazendo. Sim, o Rubinho tinha finalmente chegado no nível de piloto com o carro. Sim, entendeu o carro, entendeu a dinâmica, só que aí já como é que você bateu na parte do desenvolvimento do carro. Aí a porca foi pra torcer o rabo. Pois é. É aquela coisa das oportunidades, dos momentos, etc. Né? Que acabaram, né? Mesmo assim, ele não conseguiu ele ficou ali no terceiro lugar do campeonato, mas serviu para quê? Para também, de novo, todo mundo, esse cara é bom, ainda tem para queimar, porque depois daqueles anos ali que ele apanhou, principalmente ali em 2007, 2008, com aquele carro da Honda, né? Os dois carros da Honda que eram horrorosos. O que ele conseguiu, por exemplo, lá naquela jogada de sorte em 2008 em Silverstone, né? Porque choveu, parou, ele conseguiu um terceiro lugar ali meio que no acaso, porque o carro era muito ruim, serviu para recolocá-lo no mercado. Tanto que, justamente em 2009, ele fecha com a Williams, né, para 2010, mas logo depois a McLaren bate na porta dele, né, querendo oferecer um contrato para ele em 2010, só que ele falou, já fechei, eu já estou palavrado com o Williams, eu não vou voltar atrás. Então, naquele momento ali também, e que também não se tinha, que depois é que teve a certeza, a Abreu passou a ser Mercedes, né? Foi. Vamos colocar ali naquele momento, talvez você ir para o Williams, né? Claro, tem aquela coisa toda de uma equipe que ele já tinha negociado, que já tinha quase também batido na trave para ir, e era considerado uma equipe, naquele momento, ainda uma equipe de nível, né? Vamos colocar ele naquele momento. Era ainda, já tinha passado talvez dos seus melhores dias, mas ainda tinha alguma coisa. Ainda podia entregar. Sim, jovens, é aquela coisa, né? O Williams é uma equipe, já foi uma equipe vencedora, equipe de ponta. Ai, meu Deus, o Williams já foi algo. Temos que lembrar disso aos jovens. Pois é. É estranho, né? Você pensar que, assim, já tiveram alguns anos que a Williams não só era equipe de ponta, mas era a equipe, né? Era a equipe a ser batida. Ai. Foi o Hülkenberg e o Maldonado, né? Maldonado. Aí ele viu o Maldonado e falou, caraca, melhor eu sair da Fórmula 1, mano. Vai dar merda esse negócio. Maldonado, caraca. Pastor Maldonado. Ele acabou tendo uma saída bem xoxa, né? Vamos dizer assim. Não, porque justamente foi num momento ali de transição de regulamento. A Williams também fez uma escolha complicada aquele ano. Em 2010 ela assumiu um motor Cosworth. Não era mais o DFV, né? Não era mais. Era basicamente aquele motor aí que foi para atender as equipes menores. Fez ali um biraleco, mas em 2011 o carro não acertou. Teve um erro de projeto e eles não se acharam, simplesmente. E você tinha um carro que também não funcionava, então acabou sendo um ano bem melancólico ali para a Williams e infelizmente que acabou não permitindo que ele tivesse uma despedida, né? Pois é, porque na verdade ele não saiu porque ele se aposentou, ele saiu porque ele foi demitido no início de 2012. Numa entrevista em 2022, ele falou que o Frank Williams acabou demitindo por telefone. Exatamente. O Frank Williams não era assim o cara mais simpático com os pilotos dele, né? Pois é. Então, assim, até o final, né? Ele terminou a temporada de 2011 achando que
2012 ele estaria ainda no grid. Então, por isso que assim, não houve uma despedida dele da Fórmula 1. Não foi tipo Massa, que teve uma despedida, aí saiu, acabou voltando. Teve outra despedida. O Massa teve a dele e a do Rubinho, né? Teve duas. Então, o Rubinho não teve uma despedida. Então foi uma coisa acabou sendo uma coisa melancólica, né? Teve até uma outra planejada ali pela Caterham e tal, mas acabou não acontecendo. Ainda bem. Isso, porque a Caterham tava naquela coisa de coisa, ele quase correu, fechou aqui em 2014, né, no Brasil. Caterham também tava naquela coisa ali de quer pagar quanto também, né? Pra base Casa Bahia. Ainda bem que ele não correu, porque aquele... Nossa Senhora, aquilo era um... Pois é. E aí foi bacana, que acabou meio que sendo o renascimento dele também, vamos colocar assim, essa parte da reabilitação dele, né? Sim. Como você bem colocou, né, Ana? Ele tinha ainda esperança de estar no grid em 2012, mas apareceu a possibilidade de ir pra Indy, ele foi pra Indy, foi lá, ficar um ano lá com o Tony Kanaan, na KV, mas aí o pacote mesmo, depois ele viu que ele foi muito mais uma situação de ir da empolgação do que exatamente uma decisão pensada. Não foi um ano bom, mas também não foi um ano ruim, um ano ali mais ou menos ali, acho que ele esperava mais disso, e depois ele acabou se redescobrindo na Stock, né? Que acho que foi essa grande reaproximação dele com o público brasileiro, ele se adaptou à categoria e logo ele ganhou o campeonato logo depois, então isso também foi aí a nova fase dele que trouxe essa reabilitação da visão dele com o público. Eu acho que quando ele foi para a Stock, eu acho que o público em geral, né, vendo ele contra todos aqueles nomes da Stock que todo mundo conhecia, ele chegou lá e falou, ok, já entendi, começou a ir bem. Eu acho que muita gente olhou e falou, cara, peraí, porque ali eu acho que ele mostrou, né, ele já estava mega avançado na carreira, já era um piloto mais velho, e eu acho que muita gente ali olhou e falou assim, cara, não, ele é muito bom piloto. Eu acho que muita gente finalmente percebeu a qualidade que ele sempre teve, de chegar numa categoria completamente diferente do que ele tinha ficado 20 anos fazendo e, né, ganhou a corrida do milhão, foi campeão. Ele ganhou tudo que ele pôde na Stock, né? Exato. Fala muito da qualidade dele, quanto tempo que ele não corria num outro tipo de corrida com regularidade, e ele chegou e foi muito bem de cara. De 2013 pra cá, na Stock, são 20 vitórias. Ele é bicampeão da corrida do milhão, bicampeão da Stock, e simplesmente o cara não para de correr um minuto. Se deixar, ele participa de tudo quanto é competição de kart que exista no Brasil. E no exterior também. E no exterior. Ele já correu de Rotax, ele correu de uma série de outras coisas aí também, foi pra Mundial de Kart. Na Argentina, volta e meia ele tá por lá, com a Toyota Gazoo, né, direto também. Isso. Na Itália também ele já correu também lá de Ferrari com o Fisichella. Correu lá de GT com o Fisichella. Então onde tem chance ele tá indo, né? Teve a participação em Le Mans em 2017, ele correu pela equipe holandesa. Também já fez corrida de Porsche aqui também, já fez umas corridas de Porsche na Porsche Cup, nos Endurance. A MSA. Isso. Ele fez 24 horas de Daytona. Isso, também participou de Daytona. Então, o cara, assim, é um racer na verdadeiro sentido da palavra. Outro dia a gente, né, no outro episódio do podcast, a gente falou rapidinho do Rubinho, assim, e eu falei, e vou repetir, que dito tudo isso sobre o piloto Rubinho, eu acho que o que eu mais gosto é do ser humano Rubinho, porque eu tenho uma admiração muito grande pela pessoa, pelo piloto com certeza, mas pela forma com que ele leva a vida dele, pela forma com que ele se relaciona com todo mundo. Eu acho que é um sinal muito importante para mim, pelo menos, quando você pega o Rubinho. E quem é que da Fórmula 1 tem alguma coisa ruim para falar dele, entendeu? Todo mundo só tem elogios, todo mundo só tem coisas boas para falar dele, todo mundo tem uma história que eles gostam, porque aí aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu acho que mostra muito de por que ele é tão querido. Eu acho uma pena que ele não seja mais querido, né, aqui no Brasil, porque ele, além de um puta de um piloto, ele é um cara sabe aproveitar as coisas que a vida deu para ele. Essa notícia, né, que ele teve há pouco tempo do câncer, por exemplo, eu acho que é emblemática, né, da forma que ele leva as coisas, que em vez dele falar assim, porra, né, quase morri e tudo mais, ele fala, não, cara, eu tive uma mega sorte, eu tive uma dor de cabeça, achei que tinha alguma coisa errada, fui pro hospital, tem um câncer na cabeça, tiraram, não sei o que, babá, agora eu tô aqui. Eu acho que mostra muito, assim, da qualidade dele como ser humano, que eu acho que é muito importante também a gente lembrar sempre que esses caras, né, além de atletas, eles também têm esse lado. Não tem escândalo do Rubinho. Ninguém tem nada pra dizer que, o Rubinho fez, não,
é querido no geral, assim, eu acho que é bacana de ver isso. Sim, eu acho que, como a gente tá falando no início, eu acho que ele agora tá conseguindo receber um pouco do... O público brasileiro tá tendo o carinho que ele sempre mereceu, né? Então, entendendo essa coisa toda, acho que assim, até meio que reconhecendo assim, tá bom, a gente pegou pesado demais com ele lá atrás. A gente pegou pesado demais. Então, acho que assim, a visão do público médio, acho que também está se transformando. E ele está conseguindo ter isso, acho que é o bacana, isso está tendo isso em vida. Está sendo de uma relativamente jovem e está aí um cara ativo, está aí se reinventando, né? Porque também teve essa situação dele como homem de programa, né? Alma de internet, de televisão, né? Através do programa lá do Acelerados, e também, de certa forma, foi uma reinvenção da parte dele. E tá aí, acho que a gente vai ter que aturar esse cara por muito tempo. Não só por conta dele como piloto, mas também através dos filhos ali, que ele está sempre acompanhando, né? Que a gente até teve a oportunidade, agora fazendo lá o GT Open, a Eurofórmula, né? Pelo canal lá do Rodrigo Matari, ele tá lá em toda a corrida. Tudo bem, não calha, né? Tem os descasamentos e tal coisa, mas ele tá lá com o Fefo, ele tá lá toda a corrida. Eu acho... Tivendo 3 coisas agora, ele tá lá toda e tá com ele. Eu acho a forma como ele faz questão de mostrar a relação dele com os filhos, eu acho muito bonito, porque é claro que, assim, uma coisa é o pai, Rubens, com Dudu, Fefo, cuidando dos filhos, criando os filhos, do jeito que foi possível, sendo um atleta que viaja, enfim, né, com as dificuldades que isso tudo traz, é claro. E aí agora, ele tá tendo a oportunidade, pelos filhos terem querido fazer a mesma coisa que ele, no fim das contas, foi uma escolha dos filhos dele, e agora ele tá tendo essa oportunidade de estar com os filhos e mostrar pros filhos e ajudar os filhos nesse caminho, né? Só que ao mesmo tempo, principalmente com o Dudu, ele também tá disputando com o Dudu. Ele tá na pista junto com ele na estoque, né? Eles são companheiros de equipe. Isso. E os dois já se encontraram e não teve descanso não, viu? Exato. Então, ao mesmo tempo que ele tá acompanhando o Fefo e sendo, né, pai, sei lá, treinador e mentor e coach, enfim, e às vezes tendo que botar o lado pai de lado pra, né, apertar, dar umas broncas, dar uma apertada e dificultar um pouquinho com o Fefo, ao mesmo tempo que com o Dudu, não. Ele tem que ser competidor. Ele tem que ser ali, ele faz o papel justo de guia e de competidor. De competidor. Então, assim... Na pista, fechou a janela, no caso, né, deles? Fechou ali, baixou a viseira, né? Baixou a viseira, fechou a janela, filhão. Fechou a porta do estoque, acabou. Abraço. Eu tava vendo um pedacinhozinho, assim, de uma entrevista dele, acho que era com a Leda Nagli, né? E aí ele tava falando exatamente do tratamento psicológico que ele tem que fazer pra ele tá correndo com o Dudu e quando ele vê, o Dudu tá disputando posição com o cara, sei lá, fecha o Dudu, bate, ele tem que se segurar pra ele não ir em cima do cara, porque o cara foi em cima do filho dele, entendeu? Porque no final das contas, são todos competidores ali. Mas eu acho muito legal, muito interessante ver essa dinâmica e como eles demonstram essa dinâmica. Eu gosto muito de acompanhar, porque é uma dinâmica muito diferente do que você tem num dia a dia de uma família normal, entre aspas. Porque é muito diferente, mesmo, né, pais e filhos que trabalham no mesmo ambiente, numa mesma profissão, você não vai ter esse tipo de coisa. Sim, porque você, por exemplo, se você tem uma empresa e o seu filho trabalha na empresa com você, vocês estão trabalhando juntos. No caso deles, eles trabalham juntos até a hora que baixa a viseira. Aí você está trabalhando contra eles. Exatamente. É uma dinâmica interessante. É um contra o outro, É uma dinâmica extremamente interessante. Eu acho muito legal de ver. E é bonito de ver também a dinâmica deles, né? Como pai e filhos, né? Da família deles. E mostra como ele sempre fez questão de mostrar o lado humano dele. Que é isso, é muito difícil, não vou dizer que é raro, mas é mais difícil da gente ver, né? Esses caras de uma forma tão aberta. Até porque já é difícil você ter essa forma aberta de homem, né? Até pela criação machista da sociedade, etc. E aí você tem atletas num ambiente desse tipo, já é mais complicado. E aí o Rubinho já quebrou vários paradigmas nesse sentido. Que ele no pódio gera um tipo de emoção que você não via. É completamente diferente de todos. E aí, quando ele mostra como é a vida dele com os filhos e a forma como ele dá entrevistas e a forma como ele fala, a forma como ele mostra como ele é uma forma que ele demonstra ser um ser humano que é bem diferente do que você vê normalmente nesse habitat. Por exemplo, o Pérez já chorou no pódio e ninguém falou nada. Porque
ok. O Rubinho, né, quando aconteceu a primeira vez, não, porra, não sei o que, babá. E hoje em dia acontece e fala assim, ok, o cara tá emocionado. Que bom, que ótimo. Que bom. Maravilhoso. Exato. Temos emoções, mas é uma coisa rara. Não, mas você vê o atleta, tipo, você ter a certeza de que aquilo faz diferença pro atleta, tipo, aquilo, né, representa alguma coisa, como que você vai falar que isso é ruim? Tipo, o Rubinho chegar e chorar no pódio, aí é igual você falar, o Senna, por exemplo, quando ele finalmente ganhou no GP do Brasil, falou assim, pô, mas o cara tá emocionado? Falei, tá, porra, porque faz diferença, não é? Sim. Só ele sabe ali toda a pressão que foi, toda a coisa que foi, passa um filme na cabeça. Todo o esforço, tudo, porra, é óbvio que faz diferença. Você pegar essas últimas 2 corridas que teve vitórias diferentes esse ano, as 3 corridas que tiveram vitórias diferentes esse ano, né? Sainz, Norris e Leclerc, comparar com as vitórias todas que foram do Verstappen, você vê a reação dos 3 pilotos em comparação com a reação do Verstappen e ver como as pessoas reagiram em relação à reação dos pilotos. Todo mundo ficou muito mais feliz, não só porque foram reações diferentes, mas porque os pilotos tiveram reações muito mais humanas e muito mais... pareciam se importar muito mais com essas vitórias do que o Verstappen, que está praticamente acostumado com estar ganhando todo final de semana. Você saber o que significa, por exemplo, para o Leclerc ganhar o GP de Mônaco, se você conhece toda a história, como que você pode não se emocionar com aquilo? Assim, você vê a emoção, você imaginar tudo que representa para o cara com a história, né, do pai, papapá, e tem o Bianchi, você prefere que o cara chegue lá, toma a champanhe dele e... Porra, o príncipe de Mônaco tava chorando, O príncipe estourou champanhe, pô. Não, ele tava chorando. O príncipe de Mônaco chorou, cara. Sim, então, aí você vê todo o contexto, aí é aquela coisa, você tem que ver contexto, você tem que ver dificuldade, formação, né, de caráter, tem a própria parte cultural, tem um monte de situações aí. Tudo que a gente falou, todas as dificuldades, tem todo o lance de 94, eu acho que seria até estranho se ele, na hora que, né, você tem a catarse disso tudo, ele ficasse lá numa boa e falasse, não, tá tudo certo, beleza, obrigado. Pegar aqui. Tá mais do que certo de deixar, né, fluir as emoções. Porra, é isso aí. Exatamente, nossa, com certeza. Mas o destaque ele foi um dos primeiros a fazer isso, eu acho que ele foi um dos pioneiros a fazer isso. E principalmente, um dos primeiros a fazer, e na hora que falaram, mas isso aqui é babá, ele em nenhum momento falou, pois é. Não, ele falou, é isso aí. Sou assim, é isso aí, tô certíssimo. Continuarei. É isso aí mesmo. É isso aí, chorei no pódio mesmo. Ué, o que você quer que eu faça? É isso aí. Eu concordo com você, eu acho que é importante o cara mostrar que tem emoções. Sim, porque teve uma situação de... E aí tá falando, passa pela parte cultural, passa pela coisa, porque normalmente aí já passa por aquela velha máxima, latino é mais sentimental, é mais, né, emocional. Já começa a entrar também em outras valências aí, que aí já é papo pra outro podcast. Com certeza. Box. Bom, acho que... Nossa, a gente já tá aqui há mais de 2 horas. Isso, estamos há mais de 2 horas falando aqui. Mas acho que se tem alguém que merece esse papo, acho que de fato é Rubinho Barrichello. Com certeza. Sim, acho que ele merece e a gente tem que bater palma, sim, tem que bater palma, tem que valorizar. Mas no final acho que é isso, acho que tá bem dito aí tudo sobre o nosso Rubens Gonçalves Barrichello. É isso. E que a gente comemore muitos aniversários dele ainda. É isso aí. Sim, ainda quero vê-lo muito ainda. Quero vê-lo muito ainda na pista. Muito, com certeza. Muito obrigada, Sérgio, pela sua participação. Muito, muito obrigada. Foi maravilhoso ouvir tudo que você tinha para dizer. Nossa, você arrasou. Muito, muito, muito obrigada. Sempre que você quiser, estamos aqui. Mas de tudo, agradecer pelo convite, né? Como a gente falou, depois de tanto tempo a gente conseguiu casar direitinho, que isso aqui já é uma coisa que a gente já fala há muito tempo de acontecer e finalmente aconteceu. Verdade. O papo foi bacana, tá? Agradeço mais uma vez. Então, se vocês quiserem aí, a gente tá aqui disponível para falar. Convido a todos para acompanhar os inscritos no Parabólica, né? Tá lá terra.com.br/parceiros/parabólica, ou você bota Parabólica mais Terra, vai aparecer lá, ou senão vai aparecer alguma coisa de antena parabólica no Google, se você jogar. Justo. No Twitter, ou agora não esqueça, lá, né, no X, Escuderia Milani, né, com S, né, Escuderia Milani, tudo junto. E, claro, se você não se inscreveu aqui para receber o Box, então você se inscreve também, tá ok? Não perca logo essa chance e pegue o jogo. Mas obrigado aí por tudo, obrigado mais uma vez pelo convite, tá? Desculpa qualquer coisa, qualquer groselha, e é só chamar. Estaremos aqui a posto, tá certo?
Muito obrigado. Valeu, galera. Pra finalizar, vamos então agradecer aos nossos queridíssimos apoiadores, porque sem eles não estaríamos aqui. Nossos queridos apoiadores Monza, um agradecimento de coração. E para os nossos apoiadores Silverstone, Interlagos e Mônaco, agradecimento nominal para Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Diogo Moreira, Ed Silva, Bruno Lopes e Jéssica de Araújo. Muitíssimo obrigada, meus amores. É isso aí. E pra quem quiser falar com a gente, estamos em @cashboxboxbox no Twitter e no Instagram. No YouTube vocês encontram a gente em @boxboxboxpodcast. Se quiserem falar com a gente por e-mail ou mandar um qualquerzinho pra gente ali avulso pra ajudar a gente, sabe? Tomar um cafezinho. Nosso e-mail é podcastboxboxbox@gmail.com. E, por favor, não se esqueçam de avaliar a gente nos seus reprodutores de áudio. Thumbs up, 5 estrelas, 100, 10 pontos, o que o seu reprodutor de áudio permitir, porque isso ajuda também no nosso engajamento. Tá bom, galera? Beijos e box. Nos vemos semana que vem. É isso aí. Box.